nós. Nós hoje temos conosco o nosso amigo Carlos Lussari, para nós o Carlinhos, né? Que é tão conhecido já desta casa, que vai nos abrilhantar com a palestra desta noite. E nós somos agradecidas a ele por ele ter aceitado a vir ter conosco, né? A falar hoje aqui, que ele sempre fala. Nós temos vários trabalhos dele, inclusive o de domingo de manhã, que nós temos a palestra, ele que dirige o trabalho de domingo de manhã. E depois da palestra nós temos visita aos doentes, né, acamados, que nós não estamos podendo fazer isso agora pelo fato da pandemia, mas assim mesmo nós estamos indo nas casas e levando a água fluidificada com uma mensagem e dizendo a essas pessoas que elas não estão esquecidas, que nós estamos lembrando dela através das nossas preces, das nossas orações, com a nossa mentora Benedita Fernandes de manhã, né, no domingo de manhã. Então, o Carlinhos, nosso agradecimento ao nosso companheiro Carlinhos, que ele vai nos trazer a mensagem de Jesus, que é tão bem recebida, uma mensagem que nós sabemos que ele traz sempre com sua mansuetude, né? Trazendo para nós para acalmar os nossos ânimos, acalmar as nossas ansiedades, né? Tanto nesses instantes, nesses momentos pelos quais nós estamos passando, há muito medo, muita ansiedade, as pessoas estão assim todas amedrontadas, né? Mas nós não podemos ficar amedrontados, porque nós sabemos que tudo passa. E se isso veio, porque há uma necessidade muito grande de nós passarmos por isso, né? E nós somos agradecidos por nós estarmos aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui todos presentes nessa casa aqui hoje, com saúde, né? Não temos um caso assim, por exemplo, nos nossos familiares, não sei se tem algum, mas passou, está tudo bem, né? Nosso agradecimento à espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, e nós estamos com os nossos trabalhos na casa sempre a apresentar, né? Não deixamos de trabalhar, né? Acho que ficamos um mês mais ou menos assim parado, mas logo em seguida nós começamos a trabalhar, porque o trabalho não pode parar, né? E nesta noite nós te rogamos, amado Mestre Jesus, ser conosco. Nós precisamos tanto da tua companhia, da tua benevolência para conosco. Nós sabemos que ainda nós somos filhos rebeldes, muitas vezes filhos pródigos, que buscamos as veredas da vida, buscamos as veredas erradas, trilhamos por caminhos difíceis, e aí então nós nos perdemos nas estradas da vida. Nós te rogamos, ó Mestre Divino, rogamos a Ti, ó Pai Amantíssimo, Criador de todos nós, ser conosco. Perdoa-nos os nossos momentos de fraqueza, em que nós paramos na beira do caminho e pensamos em deixar a nossa cruz, mas nós não podemos deixar, porque a nossa cruz pertence a nós. As nossas dificuldades é nossa, e nós temos que passá-las com dignidade. A Ti nós rogamos, Divino Amigo, ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Fica conosco, Jesus, dando-nos a certeza de que Tu não deixas nós sozinhos. Tu estás na frente, Tu estás dirigindo essa nau. Nós sabemos que nós estamos sob a mercê de mares bravios, mas a nossa nau tem um piloto muito excelente, um exímio piloto que não vai deixar a nossa nau sossegar. E nós te agradecemos por essa noite, por estarmos todos aqui, Senhor, com saúde, graças a Deus, rogando a Ti as bênçãos por aqueles que perderam entes queridos nessa pandemia, que eles sejam consolados e que esses irmãos que partiram sejam abençoados, sejam encaminhados pelos nossos irmãos espirituais. Hoje, sendo o último trabalho, né, no último encontro das quartas-feiras deste ano de 2000, nós te rogamos, Senhor, para que a entrada deste
ano seguinte seja apenas uma mudança de número, que nós continuemos sempre a caminhar na retidão dos teus caminhos, para que nós possamos chegar, através das tuas bênçãos, ó Pai amantíssimo, às primícias do Criador. Obrigada, Senhor. Ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Passando a palavra ao nosso amigo Carlinhos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Hoje, como disse a nossa irmã, encerra as palestras desse ano. Acho que não sobrou nada para falar, né? Acho que eu vou embora. Mas sempre tem alguma coisa para dizer. Este ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós, não só para nós, mas planeta Terra, né? Estamos passando por um momento de prova, de expiação, mas Jesus já havia nos prevenido que no fim dos tempos haveria muito sofrimento. E o sofrimento faz parte da evolução. É necessário que haja o sofrimento para que a gente caminhe, porque através do amor nós nos acomodamos. Então vem a dor e nós começamos a caminhar. Então esse ano foi um ano difícil, mas vamos superando, né? E que tenhamos 2021, quem sabe mais tranquilo. Mas a nossa caminhada é muito longa, né? Não sabemos quantas vidas já tivemos, quanto sofrimento também já tivemos, né? Mas a bondade de Deus é tão grande que nós passamos por um esquecimento, né? Lembramos dessa vida, mas já esquecemos as vidas passadas e temos tantas vidas pela frente. Por isso é que, mesmo passando por muitas dificuldades, nós espíritas temos até um certo privilégio. Nós temos o Consolador, aquele Consolador prometido por Jesus, quando disse que rogaria ao Pai para mandar um novo Consolador. E esse Consolador é a doutrina espírita, né, que está sempre nos levantando. Quando nós esmorecemos um pouco, pegamos uma obra, principalmente o Evangelho, né, e fortalecemos novamente a nossa fé, a nossa confiança, e vamos tocando o barco para frente. O Evangelho está e estará sempre em nossas vidas. Que Ele nos dá todas as explicações, não só o Evangelho, principalmente o Livro dos Espíritos, que nos orienta, que nos dá todas as respostas que nós necessitamos para essa nossa jornada. Falando da evolução, falando de quando fomos criados, o porquê das vidas sucessivas, o porquê da dor. Então nós espíritas temos um conhecimento um pouco maior que as outras doutrinas, e isso fortalece a nossa fé, a nossa confiança. Mas falando em evolução, né,
Deus, na sua misericórdia infinita, ao longo dos milênios, vem enviando espíritos para nos orientar, para trazer as revelações que nós necessitamos. É necessário que sempre venha espíritos mais adiantados para que a gente aprenda, para que a gente faça também a evolução. Então foram tantos os profetas que vieram e espíritos de um gabarito mais elevado para trazer informações. E falando em evolução, acho que todos já conhecem, principalmente a biografia de Charles Darwin, conhecido popularmente por Charles Darwin, né? Mas, para falar corretamente, é Charles Darwin. Ele foi um naturalista, um geólogo, um biólogo, e que nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na Inglaterra. Autor do livro muito conhecido, Origem das Espécies, publicado em 24 de novembro de 1859. Charles é considerado o pai da teoria da evolução. Fundou a biologia moderna. Afirmava através de suas pesquisas que os seres vivos superiores desenvolvem-se assim a partir de formas menores. A evolução, que tem como base esse princípio, foi também considerada para os seres humanos, demonstrando em sua obra que o homem não surgira como criação divina, mas sim como um produto final, mas ainda provisório, de uma linha de evolução biológica. O Charles, falando isso, ele arrumou uma encrenca danada com a sua igreja. Ele era uma pessoa muito religiosa, ele fazia parte da igreja anglicana e praticamente, ele botou abaixo a história de Adão e Eva, a história de que Adão foi feito de barro, toda aquela história, aquela lenda que nós conhecemos. Então ele foi muito cobrado pela igreja, a ponto dele se afastar da igreja. Então ele levava a família da igreja e ficava andando lá pelos jardins, porque ele mesmo já não acreditava naquilo que a igreja pregava. Então ele teve um sério problema com a igreja, ele se afastou e tal. Mas Kardec, que nasceu em 1804, lançou o livro dos Espíritos em 1857, resgata que nós somos filhos de Deus. Que na sua teoria, sua teoria de vida e destino do homem, o livro dos Espíritos. Então ele resgata que nós somos filhos de Deus, criados à imagem de Deus. Que, no entanto, quando Charles fala que nós não originamos de Adão e Eva, então vai abaixo essa crença que Deus criou o homem à sua imagem. Mas vejam bem, o homem
carne, o homem material. E ele prova, através do livro Origem das Espécies, que nós somos um resultado final, mas ainda não terminado, entendeu? Da evolução dos seres. Ele dizia que os animais, né, eles foram criados, as espécies maiores vieram das espécies menores, né, por uma seleção natural. É por isso que nós, quando a gente assiste esses documentários que falam da vida de animais, né, então a gente fica até apreensivo. Na época do acasalamento, é uma briga infernal, não é verdade? Para que vença o mais forte. Essa é a teoria de Charles, que vença o mais forte. E o mais forte vai gerar filhos mais fortes. E no meio em que eles vivem, aí vai sofrer influência do bem, uma série de coisas. Quer dizer, os filhos já vão passar por um processo evolutivo. E assim por diante. Isso que está no livro Origem das Espécies. Então, o homem físico, né, vem de lá. Diz aqui também no André Luiz, do livro No Mundo Maior, ele completa o seu pensamento dizendo: não somos criações milagrosas destinadas a um adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores, experiências de milênios a milênios. Então, quando eu digo que o nosso sofrimento de hoje não é o primeiro, nós viemos, né, de séculos atrás. Passamos por um processo evolutivo muito grande, né, mas ainda não completamos. Não chegamos ao nosso destino. O nosso corpo também ainda vai passar por transformações. É isso. Não esse que nós estamos agora, mas os que virão. Porque à medida que o espírito evolui, é necessário um corpo que dê uma condição melhor para a manifestação do Espírito, para que o Espírito reencarne. Então esse processo já vem acontecendo há milênios afora. É isso. Não sei até quando que vai essa mudança do nosso corpo físico. Né? É necessário porque à medida que o Espírito vai evoluindo, ele necessita de um corpo menos carne, né? Um cérebro mais acessível ao seu pensamento, à sua grandeza. Então o corpo está evoluindo, mas quem foi criado à imagem de Deus não foi o corpo, foi o espírito. Não sabemos quando e como foi criado o espírito. Então a doutrina espírita, Kardec vem resgatar, é isso, que nós fomos criados à imagem de Deus. E no entanto, Charles Darwin acabou ficando descrente da sua igreja, porque, infelizmente, a maioria das igrejas são materialistas.
As igrejas falam de Deus, falam de um paraíso, né? Mas valorizam muito mais a matéria. Esse paraíso que se fala, né, é um paraíso onde o espírito vai encontrar aquilo que satisfaz o corpo, é aquilo que ele está habituado aqui, são os seus desejos. Então ele acha que lá no paraíso, lá do outro lado da vida, ele vai encontrar aquilo que satisfaz o lado material. E no entanto, nós sabemos perfeitamente que não é bem assim. Então vejam bem, Charles teve esse problema, né? Ele não conseguiu conciliar, né, a sua teoria, o seu conhecimento com a religião. E no entanto, Kardec diz assim, que a doutrina espírita caminha passo a passo com a ciência. E ainda mais, quando a ciência chegar a um ponto e dizer, não consigo mais ir para frente, a doutrina espírita vai continuar, vai caminhar, porque ela está um passo aqui, mas outro lá do outro lado da vida, no lado espiritual. Então veja bem, que Charles Darwin teve, meu xará, né? Ele teve um problema muito sério com relação à igreja. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem toda uma informação para que nós venhamos a fortalecer o nosso entendimento, não só o Evangelho, mas os livros básicos da doutrina espírita, para que a gente fortaleça a nossa fé, principalmente nesses momentos difíceis da caminhada, mas com bom senso e razão. É isso. Nós não podemos ter uma fé cega, uma fé sem base. Então, quando a gente estuda, né, a vida daqueles que passaram por aqui e que trouxeram informações valiosas para nós, isso vai fazendo com que essa fé seja sempre fortalecida no bom senso e na razão. O Evangelho, ele segue uma linha muito interessante. É uma linha de evolução, de progresso. Eu descobri isso já faz tempo. E eu gosto de falar disso porque é uma coisa simples, mas eu acho muito interessante. Então a gente estuda, né, a evolução do homem, uma série de coisas que o mundo espiritual nos traz, né? Mas tem uma coisa no Evangelho que é interessante, que Kardec, eu acho que foi de propósito que ele colocou aqui os capítulos numa sequência tão interessante, né, que a gente vê aqui, ó, pelo capítulo até
o sexto é um apanhado de informações. É como se nós desconhecêssemos tudo. Então começa aqui Kardec falando: não vim destruir a lei. São as revelações, Moisés, o Cristo, o Espiritismo. Então é todo um apanhado de informação, isso, para o aprendizado. No segundo, meu reino não é deste mundo. É Jesus falando da vida futura, da realeza de Jesus, o ponto de vista. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós já aprendemos isso. Que não existe só a terra. Há muitas e muitas moradas. Numa noite bem clara, a gente olha para o céu, a gente vê uma imensidão, né? Será que aquilo lá, aqueles planetas, está lá só para decorar? Não. Existe vida. Quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aí a reencarnação. É isso. Quantas vidas nós já tivemos? Não sei quantas. Muitas e muitas e muitas. E haveremos de ter outras tantas. É isso. Depois vem uma consolação. Bem-aventurados os aflitos. Aqui fala da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, aquilo que a gente falou há pouco. A sexta, aqui encerra essa primeira parte aqui. O Cristo Consolador, o jugo leve, o Consolador prometido, né? E a instrução dos Espíritos. Depois do capítulo 7 em diante, vem nos falar de uma transformação. Então ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Todo um exemplo para que aquele que está estudando, né, vá se fortalecendo. Depois, amar o próximo como a si mesmo. Aí encerra, no capítulo 12, aí a coisa pega, já aí é mais difícil. Aí são os deveres que nós temos para com o próximo. Amai os vossos inimigos. Vejam bem, até agora foi todo um preparo, não é isso? Todo um apanhado de informações. Daqui para frente começam então os nossos deveres. Amar os inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Aí nesse capítulo, fazer o bem sem ostentação, infortúnios ocultos. Capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe.
deveres. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Também fala da salvação dos ricos, preservar-se de avarezas, Jesus na casa de Zaqueu, e assim por diante. No capítulo 17, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Aqui então encerra esses nossos deveres, mas ainda não terminou. Do capítulo 18 até o 25, Kardec, nesses capítulos, ele faz um alerta, dizendo: poucos os chamados, poucos os escolhidos. Então nós estamos fazendo aquela caminhada, né? Mas aí ele vem nos alertar que poucos são chamados, não digo, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Depois diz assim: a fé transporta montanhas. Nós temos que ter fé, ter confiança. Depois, os trabalhadores da última hora. Aí está se referindo a nós espíritas. E temos que trabalhar. Estou aqui trabalhando, hein? Um outro alerta muito importante. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente tem que estar de olho aberto. Isso. Porque conhecemos a árvore pelo fruto que ela produz. Não é isso? Então, é dessa maneira que nós temos que avaliar aqueles que são falsos e aqueles que são verdadeiros, pelo trabalho que realizam. Não separeis o que Deus uniu. Esse capítulo aqui é interessante, que trata aqui, Kardec se limitou a falar do casamento, do divórcio, é isso. Mas vai muito além disso. Vai muito além. O que Deus ajuntou aqui na Terra? Juntou você, o seu marido. Juntou eu, com a minha esposa, com meus filhos, com meu filho, você com seus filhos. E assim por diante. Nós não estamos isolados. Nós temos ao nosso lado toda uma família. Nós aqui, Deus nos juntou. Somos todos espíritas. Então, é importante a gente ver isso, que para o nosso progresso, para a nossa evolução, é necessário que nós estejamos juntos, nos ajudando uns aos outros. Depois vem estranha moral. Odiar pai e mãe, abandonar pai e filhos, deixar os mortos, enterrar os mortos. Esse capítulo aqui é um capítulo bem forte, né? Ele dá uma sacudida naquele que quer seguir o Evangelho, quer se mortificar, quer se tornar melhor. Por quê? Porque ele nos mostra o que é mais importante para a nossa caminhada.
aquilo que é mais importante para o espírito. Não é que nós vamos desprezar, deixar de enterrar alguém. Mas é mais importante, né, a gente realizar aquilo que é necessário para o progresso, para a evolução, a própria caridade, é isso. Porque não adianta nada. A pessoa às vezes deixar de enterrar alguém, mas não fazer aquilo que lhe compete, né? Praticar a caridade, ajudar o pai e mãe, tudo isso é importante. E depois, para concluir essa parte, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas, não procureis os gentios, não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, e assim por diante. Então, o que é que esse capítulo quer dizer? Se não, nós temos que colocar num lugar de destaque, né, o conhecimento. Não podemos guardar, esconder aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos. É verdade? Aí depois, o capítulo 25, 26 e 27 são as consolações. Buscai e achareis. Esse capítulo diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Olhai os pássaros do céu. Que coisa mais linda que tem aqui. E o capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. Quer dizer, todo um apanhado de informações que o Evangelho vai nos fornecendo, todo um ensinamento de mudanças, de conquistas, mas dai de graça aquilo que nós conseguimos nessa caminhada, nessa jornada. Oferecer àqueles que nos cercam, àqueles que nos buscam. E o último, que digo, o penúltimo, né, que é o capítulo 27, é quando a gente, mesmo depois de toda essa bagagem, essa luta, né, nós ainda, às vezes, desanimamos. Então vem aqui o capítulo 27, diz assim: pedi e obtereis. É a bondade infinita de Deus. Nós, quando estamos necessitados, vamos pedir, vamos recorrer ao Pai. É que um filho faz aqui na terra. Tem dificuldade, chama o pai, chama a mãe, é isso. O pai e a mãe vai socorrer. E é o que nós devemos fazer quando nos encontrarmos em dificuldade. Vamos pedir ao Pai, na certeza que a gente vai obter aquilo que a gente necessita. E o capítulo 28 é a coletânea de preces. Todo um trabalho aqui de Kardec, nos orientando como orar, como pedir, isso, de uma maneira, né, que não venhamos ser aqueles pedintes de toda hora. Saber
o que vamos pedir. Porque Jesus disse que nós temos que fazer a nossa parte. Porque da parte dele, a ajuda sempre vem. É isso. Porque nós, espírita, nós temos a certeza absoluta, né, que nós somos ajudados, nós somos amparados diariamente. Diz um espírito, que eu não sei, não lembro mais tempo, que se nós não recebêssemos a ajuda do alto, a vida aqui na Terra seria insuportável. Porque nós habitamos um mundo, um planeta de prova, de expiação. Estamos passando, né, de um planeta de prova, de expiação, para um planeta regenerado. Não é o planeta que vai ser regenerado, somos nós. É isso. Então, estamos passando por um momento, né, de separação do joio e do trigo. Então, é um momento difícil, porque a terra vai ser herdada pelos bons, por aqueles que querem realmente progredir. E aqueles que não acompanharem esse progresso, todos nós sabemos que serão enviados a outros mundos. É isso. Tudo isso pela misericórdia de Deus, que lhes vai dar uma oportunidade de recomeçarem. A gente fala a eles, né? Mas nós sabemos, você também tem que falar. É isso. Não sei até que ponto vai chegar essa divisão, essa escolha. É isso. Quem não atingir naturalmente um certo grau lá, vai ter que fazer as malas e despedir dessa nossa terra, que mesmo sendo um mundo de prova, de expiação, nós adoramos a terra, né? Nós gostamos daqui. Mesmo às vezes sofrendo, a gente não quer sair daqui. Não é verdade? Quem é que quer morrer? Ninguém. Por que nós usamos máscara? Por que nós saímos de casa? Porque nós não queremos morrer. Não é verdade? É um instinto de conservação. Isso faz parte da lei. Não é verdade? Nós não podemos também abusar. Não é verdade? Agora, nós espíritas sabemos que se nós tivermos que deixar essa vida aqui, nós não vamos desaparecer. Nós vamos continuar. Porque nós temos a certeza absoluta que nós somos espíritos eternos, criados à imagem de Deus. Essa certeza nós já temos. Por isso que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, porque ela nos consola nesse sentido. Que nós não vamos desintegrar, desaparecer. Nós vamos continuar vivendo. Nós já viemos do mundo espiritual. E não só uma vez, muitas e muitas vezes. E vamos retornar. Se não for agora, vai ser uma outra hora. Não é verdade? Porque diz que muitos gostariam de conhecer a América. É isso. Mas nem todos vão conhecer a América. Mas o mundo espiritual, todos, indistintamente, todos retornarão ao mundo espiritual. Porque a vida eterna é o mundo espiritual. E não essa aqui.
Mas infelizmente, muitos querem permanecer aqui. Não querem sair dessa vida. Então a pessoa faz de tudo. Faz plástica, toma vitamina, faz isso, faz uma série de coisas. É isso. Porque quer permanecer jovem. Isso, quer permanecer jovem, não quer morrer de maneira nenhuma. Mas nós sabemos que ninguém... Se você já viu alguém que tenha 200 anos, eu pelo menos não conheci ninguém. Chega nos 100, já igual aqueles carrinhos velhos, rateando, né? Mas se passar é muito pouco. Porque a vida verdadeira não é essa. Nós, espíritos que somos, então uma coisa importante, mesmo que a gente esteja passando por essa pandemia, se nós, todos os dias, quando a gente vai pentear o cabelo, a gente olhar no espelho e dizer assim, você que está aí no espelho, que sou eu, você é um espírito, você não é um corpo só, você é um espírito. Então quando nós passarmos a nos ver como espírito, nós vamos sofrer menos. Mas enquanto a gente estiver vendo só o lado da matéria, nós vamos sofrer mais. Nós vamos estar mais apegados à vida física. E Jesus veio ao mundo para falar disso. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Então nós não pertencemos à terra. Nós somos espíritos. E como espírito, não sabemos de onde nós viemos. Ainda não temos informações como foi criado o espírito. Mas sabemos que o espírito estagiou, né, em muitos e muitos corpos, não só humanos. É isso? Porque diz a gente que nós começamos lá no mineral, viemos ganhando experiências, aprendendo através de outras formas, até chegar no homem. Há um elo perdido entre lá o macaco e o homem. Há um elo perdido. Não se sabe como se deu essa mudança. É isso. Mas, né, o que importa é isso? O mais importante é que nós, hoje, estamos na condição que estamos. Né? Não chegamos ao ideal, mas já vencemos muitas barreiras. Somos espíritos medianos, vamos dizer assim, né? Conscientes dos nossos erros, dos nossos fracassos, mas com os olhos voltados ao além, ao progresso, à evolução, o desejo incessante de melhora. Quem de nós que não quer melhorar? Nós fazemos um esforço imenso no nosso dia a dia para melhorar. E é difícil. A gente se corrigir em algum defeito que a gente chegou já a reconhecer, às vezes vai gastando um tempo imenso. Mas a evolução se faz assim, devagar, lenta, mas constante. Né? Porque o nosso corpo, para chegar do jeito que ele é hoje, imagine o tempo
que foi gasto para chegar. Mas Deus não tem pressa, porque Deus é eterno, não teve começo, não vai ter fim. Nós tivemos um começo, mas Deus, na sua bondade, nos criou à sua imagem, nos criou eternos. Nós ainda não temos muita noção do que é ser eterno, porque nós estamos tão habituados a ver nascer e morrer, que a gente ainda não, parece que não caiu a ficha do que é ser eterno, o que é não morrer jamais. Mas nós somos isso, jamais morreremos. Pense, vamos viver eternamente, mas não como diz aqui, num paraíso de papelão, num local, num céu, num paraíso, aonde só existem coisas materiais. Se nós somos espíritos, para que nós vamos necessitar de coisas materiais? Para o espírito, as coisas materiais não têm sentido. Nós precisamos sim das qualidades, das virtudes, para que a gente possa continuar nesse trabalho imenso, né? Que Jesus, quando a terra estava sendo planejada ainda, Jesus já estava aí, trabalhando. E muitas criaturas imaginam um céu de descanso, viver eternamente descansando. Haja descanso, né? Mas não, a doutrina espírita vem nos revelar que nós fomos criados à imagem de Deus para que façamos esse progresso, essa evolução e vamos de mãos dadas com Deus trabalhar. Trabalhar, porque a felicidade dos espíritos consiste justamente no trabalho. Agora, quem não gosta de trabalhar, é bom ficar por aqui mesmo. Porque quem imagina que vai descansar lá do outro lado, está redondamente enganado. Nós não estamos todo dia nas nossas preces, nas nossas orações, pedindo para alguém que está numa condição muito mais elevada que a nossa, porque senão ele também não vai nos ajudar. E se ele vem nos ajudar, o que ele está fazendo? Se não trabalhando. É isso? Então nós queremos que os outros trabalhem e que a gente descanse. Nós temos que usar de bom senso. E a doutrina espírita é o bom senso. É isso. O que nós não desejamos para nós, não podemos desejar para o próximo. Falei demais já? Muito obrigado, que a paz de Jesus permaneça com todos e que tenham todos um feliz ano novo, de muita paz, de muitas conquistas espirituais. Isso é que é o mais importante. Saúde, alegria, paz, e que Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, nos abençoe a todos. Nós vamos chamar agora os responsáveis pelo passe. Vamos chamar o senhor Luiz, a Ana, o Rockler e o Marcos. Fazem favor de...
Prezados irmãos e irmãs, nos resta agradecer a Deus pelo ano que está se finda, né? Pelo trabalho realizado nessa casa e por todos os trabalhadores, os frequentadores da nossa casa. E rogar a Jesus que nós possamos estar juntos novamente no ano de 2021, para que nós possamos dar continuidade e colaborar com o trabalho do Cristo aqui na Terra. Um pouquinho que seja já é o bastante para que nós possamos colaborar. Então eu agradeço a todos, agradeço a espiritualidade amiga que esteve conosco o ano inteiro, e a prece já foi feita pelo grupo vocal, e nós agradecemos também que todo o ano inteiro está aqui conosco, harmonizando o nosso ambiente com a música, que é muito importante para que nós possamos trabalhar, né? Agradecer ao Carlinhos, nosso palestrante, amigo, trabalhador desta casa, nos fazendo a última palestra do ano 2020. E que seja o ano que vem, 2021, que ele possa estar conosco, dando continuidade a esse trabalho nessa casa e trazendo o seu conhecimento para nós. Carlinhos, muito obrigado de deixar o conforto do seu lar para estar aqui conosco nessa noite. Muita paz a todos, um bom ano novo, e retorne aos seus lares com paz, com harmonia, e aqueles que lá estão nos aguardando possam sentir a presença do amor desta casa através das nossas vibrações. Muita paz a todos e até quarta-feira. Se Deus quiser, com certeza estaremos aqui.